Olá, que bom que estamos aqui juntos mais uma vez. E como está a sua jornada? Como você está passando por esse processo todo, né? De irmos ao encontro de Cristo Jesus, de aprendermos essas novas verdades. Eu desejo assim de todo o coração que você esteja realmente tendo um encontro pessoal com Jesus e a sua vida sendo transformada e todas essas coisas boas acontecendo com você. Quando eu leio o livro Caminho a Cristo ou transmito essas mensagens, todas as vezes que eu faço isso, reaviva em mim, né, essa jornada, esse encontro com Jesus. Isso é muito bom. E eu desejo isso para você também. O título de hoje é Nosso Privilégio. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre graça e fé e os efeitos dessa graça e da fé na nossa vida. Deus faz novas todas as coisas. E a gente chama essa experiência de experiência da conversão. E eu pergunto, qual é a sua história de conversão? Às vezes a gente fica focado naquelas histórias que são impactantes, aonde a conversão aconteceu assim, com um milagre muito grande ou uma mudança assim muito grande. E às vezes esse milagre, esse trabalho da graça de Deus, ele acontece de forma imperceptível, quase, né, aos olhos humanos. E talvez você não tenha esse super, ultra, mega testemunho para contar, mas todos nós precisamos ter um testemunho. Porque a partir do momento em que você vai andando nessa jornada, você precisa ter esse encontro com Jesus, você precisa ter todo aquele processo que a gente já falou, né, de descoberta do amor de Deus, de deixar de lado as coisas do pecado, de se arrepender, confessar, começar a andar no caminho da cruz, e toda essa vivência é necessária. E quando você vive isso, isso se chama conversão. É um privilégio nosso desfrutarmos dessa mudança, desse milagre que Deus realiza em nós. Por isso eu falo, qual é a sua história? Eu, por exemplo, eu nasci num lar onde os meus pais já eram adventistas do sétimo dia, já eram cristãos, me ensinaram as coisas desde pequeno da igreja, mas eu tive momentos na minha vida onde eu tomei decisões, onde eu tive encontros com Cristo, onde eu li algumas coisas, onde eu descobri algumas coisas e fizeram parte da minha conversão, da convicção que eu tenho hoje. Eu quero ler um texto, uma citação do livro Caminho a Cristo para você. Diz assim: como o vento que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Essa virtude regeneradora que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma vida nova, cria um novo ser, à imagem de Deus. Veja, o Espírito Santo age de forma imperceptível. Essa experiência acontece, não é um estalar de dedos, ela é um processo. E nós, pelos outros vídeos, você já pôde ver, estamos caminhando nessa jornada dessa experiência espiritual. Existem alguns que, infelizmente, eles usam as suas máscaras. É muito comum hoje no mundo as pessoas viverem de aparência. E muitos, inclusive, vivem de aparência de espiritualidade, aparência de que são servos de Deus, de que são cristãos, de que amam a Deus. Mas essa atitude de fingimento, ela não consegue perdurar, porque a graça de Cristo ela faz uma obra completa na nossa vida. Alguns confundem graça, né, com algo como um dom barato, né? E fala assim, não, graça é algo que Deus deu de graça. Não, a graça é muito mais ampla do que apenas um dom gratuito de Deus. Ela faz algo em nós, ela opera algo em nós, né? E essa mudança, ela leva a uma reforma da nossa vida, dos hábitos. Vamos levantar agora algumas perguntas interessantes para você refletir. Pense bem nessas perguntas. Quem é o dono do seu coração? Com quem estão os nossos pensamentos? Sobre o que gostamos de conversar? Para quem dedicamos as nossas afeições, sentimentos e energias?
Pense um pouquinho nessas perguntas, elas dizem muito sobre nós e sobre o que a graça de Deus tem feito na nossa vida. Olha que interessante esse texto falando exatamente sobre esse ponto. Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão, e nele se concentrarão nossas mais doces meditações. Tudo o que temos e somos, a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir o seu espírito, cumprir a sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. E olha que interessante. A partir do momento que eu e você temos esse encontro especial com Cristo, lembra lá no começo, a gente falou o primeiro tema, falamos sobre o amor de Deus. Então o amor de Deus, Deus tentando se revelar a nós, Ele vem, Ele mostra esse amor, e isso leva a gente até o pé da cruz. Ali no pé da cruz a gente entende a nossa pecaminosidade, o nosso pecado, a gente se confessa, né? Se arrepende, e quando acontece esse genuíno, verdadeiro arrependimento, e sem ele é impossível a graça de Deus agir na nossa vida, né? Sem a gente entender quem nós somos, como o pecado é ruim e não desejarmos mais as coisas do pecado, né, e usarmos a nossa vontade a favor de Deus. Então, a partir desse momento, sabe o que surge no nosso coração? No nosso coração surge o amor. E agora, aquilo que Deus estava fazendo por fora, a graça de Deus começa a fazer por dentro. Porque o amor que a gente conseguia enxergar através da revelação de Deus, agora ele mora dentro da gente. E agora, esse amor morando em nós, ele é aquilo que move as nossas ações, aquilo que move as nossas decisões. Toda a nossa vida agora vai ser movida por esse amor. Deus habitando em nós, o Espírito Santo agindo dentro de nós. Que privilégio, não é? Esse texto que eu vou mencionar agora fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: quando, como seres pecaminosos e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, surge o amor em nosso coração. Todo peso se torna leve, pois é suave o jugo que Cristo impõe. O dever se torna deleite, o sacrifício prazer. O caminho que antes parecia envolto em trevas torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Jesus ilumina o nosso caminho. Jesus ilumina a nossa vida por completo, tanto por fora como por dentro. Isso vai produzir o quê? A nossa vida vai ser diferente, as nossas ações vão ser diferentes, as nossas palavras vão ser diferentes. Chegando nesse ponto da jornada, alguns correm o risco, o grande risco, de cometer dois erros. O primeiro erro é confiar nas próprias obras. E o segundo erro é achar que as obras não são importantes. Ou seja, não entender o lugar certo daquilo que nós fazemos, das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa obediência, das obras. Alguns falam assim, não, vamos olhar para a fé, né? Mas a fé, se ela não tiver as obras, ela não existe. O primeiro erro, né? Aquele que pensa que através das suas atitudes ele pode caminhar nesse caminho de luz, ele pode encontrar a Cristo, ele está errado. Lembre-se, tudo depende de Cristo. A única coisa que nós temos nas mãos, nós já estudamos, é a nossa vontade. Então nós não podemos reformar a nossa vida. Nós não podemos naturalmente produzir ações boas, obras boas. As obras boas, elas devem ser o resultado da ação de Cristo e de você ter se entregado através da sua decisão de forma voluntária para servir ao amor de Deus. O segundo erro, que pensa que as obras não são importantes, também é um erro complicado, porque como você vai provar, você vai ser uma prova ou vai dar provas da sua genuína conversão, da sua história de conversão, né? Não só para Deus, Deus conhece o seu coração, Ele sabe da sua conversão, mas para o mundo, para as pessoas e tudo mais, se você não expressar isso em ações, em atitudes, em obediência. Então, as obras, a nossa obediência, ela é um resultado natural de uma verdadeira conversão. Eu quero ler dois textos bíblicos com você. Primeiro, Hebreus 10, verso 16. Ali diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor,
Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei em sua mente. Veja, aqui no livro de Hebreus, o autor menciona o texto lá de Jeremias. E ao mencionar esse texto de Jeremias, ele fala de uma profecia que Deus cumpriria. E cumpriria, né, no tempo da graça, como muitos dizem. E nesse tempo, Deus não vai ter leis apenas impressas em tábuas de pedra, mas Ele vai ter leis impressas no nosso coração. Ou seja, coração na Bíblia é mente, e as nossas ações, aquilo que a nossa mente conduz nós a fazermos, vivermos, pensarmos, vai ser dirigido, orientado pela lei de Deus. O outro texto bíblico é 1 João 5, verso 3 e depois 1 João capítulo 2, verso 4. Vou ler os dois. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Agora o capítulo 2, verso 4 diz: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Com isso eu menciono para você mais uma citação do Caminho a Cristo. Diz assim: se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estão em harmonia com a vontade de Deus, tal como se expressa nos preceitos da sua santa lei. Lei tem alguma coisa a ver com graça? Sim, tem tudo a ver. Eu e você acreditamos em Cristo pela fé. E pela fé somos justificados. Ele declara que nós somos limpos, purificados. A partir desse momento, o Espírito Santo vem agindo nesse processo de conversão. E aquele Espírito Santo que estava insistindo conosco por fora, mostrando, né, o pecado, a malignidade do pecado, agora começa a agir por dentro. E nesse agir por dentro ele vai mudando tudo. E ele vai imprimindo em nossa vida novos preceitos. Para que esses preceitos novos? Exatamente para nos proteger de não nos perdermos novamente no pecado e na vida de pecado em que nós vivíamos antes. Para que nós não sejamos novamente dominados pelo pecado. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. Dessa forma, quando aceitamos a graça, então, o caráter de Cristo substitui o nosso. Quando nós somos colocados diante do juízo de Deus, né, o que Deus enxerga são os méritos e o caráter de Jesus em nós. Certo? Sendo o caráter de Jesus, e como eu falei, o amor nasceu aqui dentro, né, como se fosse uma plantinha, nasceu aqui e mudou toda a nossa vida, nós agora vamos ser expressões de quem é Cristo. Assim, atuando Cristo em nós, manifestareis o mesmo Espírito e praticareis as mesmas obras, obras de justiça e de obediência. Nós seremos vistos como Cristo, transformados, uma vida convertida, e as pessoas vão poder ver Jesus em nós. E se não for assim, não existe salvação. Não existe um caminho diferente, uma alternativa diferente dessa. Olhe essa citação da página 63 do Caminho a Cristo, que fala assim: nada temos, pois, em nós mesmos de que nos possamos orgulhar. Não temos nenhum motivo para exaltação própria. Nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo, a nós imputada, e naquela atuação do Espírito em nós e através de nós. Veja, crer não significa ter fé. Aqueles que passarão por essa experiência da conversão, de uma vida nova, dessa transformação, dessa reforma completa da sua vida, através de Cristo Jesus e dos méritos de Cristo Jesus, eles não apenas vão acreditar nesses méritos, não apenas vão usar as palavras Jesus eu te amo, Deus é fiel, não apenas vão ter esse vocabulário, essas coisas na sua vida, mas eles vão obedecer, eles vão viver os ensinamentos, os parâmetros agora não do reino desse mundo, mas do reino do céu.
onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas, aí existe fé, fé verdadeira, a fé que opera por amor e purifica a alma. Não sei se você entende bem a questão da lei de Deus e da obediência à lei de Deus, no contexto da nossa história, da nossa jornada de vida, de conversão e de salvação. Mas eu vou tentar explicar com uma ilustração simples e bem fácil de entender. É como se nós tivéssemos um modelo de perfeição. E esse modelo não somos nós, pode ficar tranquilo. Esse modelo é o próprio Cristo Jesus. E você gosta tanto desse modelo que você quer se parecer com esse modelo. Você entendeu que esse modelo é fantástico. Assim como tem gente por aí que transforma o corpo, o cabelo, para se parecer com aquele astro ou com aquele personagem que ele acha demais, assim é eu e você quando nós começamos a caminhar no amor de Deus, nessa jornada, e nós enxergamos essa imagem, esse modelo. Depois de enxergar esse modelo, você fala assim, então eu preciso me parecer com ele. E para onde você corre para ver se você está parecido ou não com ele? Imediatamente você vai para o espelho. E ali no espelho você vai olhar e você vai entender, puxa vida, eu não pareço nada com ele, eu estou cheio de imperfeições, de manchas, de pecados, de coisas ruins. Nossa, eu sou tão diferente. Aquele espelho não pode te transformar. O bonito dessa história é que o modelo ele pode chegar bem pertinho de você e ele te dá um privilégio imenso através da sua graça de transformar a sua vida. O modelo se oferece, eu quero fazer de você alguém melhor. Eu quero te dar paz, como nós já vimos, eu quero te dar vida em abundância, eu quero te dar alegria. Agora esse modelo, não em um quadro ou em uma imagem impressa, ele vem pessoalmente na sua vida e ele começa agora a limpar as manchas do pecado, a fazer milagres em você e transformar você à imagem e semelhança dele. Aquele espelho permanece lá. E aí quando você volta e olha no espelho, depois da experiência da conversão, você agora já parece mais com ele. E aquele espelho, ele fica ali para que você saiba sempre como você deve ficar mais parecido com Jesus. Espero que você tenha entendido. Eu quero ler mais 2 trechos do livro Caminho a Cristo para você. Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos olhos. Porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com a sua natureza perfeita. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam o seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando-nos. À vista de nossa pecaminosidade, quando nós vemos nosso pecado, somos impelidos para Jesus, que é capaz de perdoar. E quando a alma reconhece o seu desamparo e anseia por Cristo, ele se revela com poder. Quanto mais a sensação de nossa necessidade nos impelir, nos empurrar para ele e para a palavra de Deus, tanto mais exaltada visão teremos de seu caráter e tanto mais plenamente refletiremos a sua imagem. Veja, obedecer a Deus então, guardar os mandamentos, nada mais é do que uma obra da graça na minha e na sua vida. É um privilégio onde Deus vai transformando eu e você para que nós possamos ser iguais a Jesus. Para que aquele amor e todas aquelas coisas boas que nós já descobrimos nessa jornada, elas possam fazer um efeito poderoso aqui dentro. E através de nós, para outras pessoas que talvez ainda não conheçam sobre esse amor tão maravilhoso. Sobre isso nós vamos falar mais para frente. Mas que hoje você desfrute desse privilégio. Não queira reformar a você mesmo, não queira inventar a sua própria história de conversão. Deixe o Espírito Santo soprar na sua mente, no seu coração. Deixe Deus viver em você. Deixe a graça de Cristo agir
fazendo com que você não apenas tenha fé verdadeira, mas que você também seja um filho obediente, à imagem e semelhança daquele que viu. Que Deus te abençoe.